Valeu, Eric. Falando agora do Brasileirão, hoje o vice-líder Flamengo, perseguindo o Galo, enfrenta o quarto colocado, Fortaleza. Flamengo desfalcado, mas nem tanto. A imagem preocupou de cara. Dá frio na barriga do torcedor rubro-negro. Em campo pela seleção uruguaia, o Arrascaeta sentiu dores na coxa direita e teve de sair do jogo contra a Colômbia pelas eliminatórias da Copa. Exames apontaram uma lesão muscular e ele foi cortado ontem. O meia foi liberado para se apresentar ao Flamengo e iniciar tratamento. Essa é a segunda lesão muscular sofrida pelo jogador no período de um mês. Preocupação no momento em que o Flamengo tem chances de título em todas as competições que disputa. Mas também tem boa notícia e vale para hoje. Não faltam elogios para ele. É um jogador inteligente, é um jogador que jogou muito tempo lá fora, um jogador que conhece bem os atalhos, é um jogador que passa tranquilidade pros companheiros e pro próprio treinador. E para a torcida também. Porque Felipe Luiz faz falta. Contra o Bragantino, ele ficou no banco por causa do desgaste físico. Hoje o lateral esquerdo volta ao time contra o Fortaleza, no Castelão. Ele e Diego Alves. O goleiro também não jogou na quarta-feira porque estava com sintomas de gripe. Além de Diego e Felipe, o Flamengo deve ter Mateuzinho, Rodrigo Caio e Léo Pereira, Arão, Thiago Maia ou Michael, Andreas Pereira, Vitinho, Bruno Henrique e Pedro. Na perseguição ao líder Atlético Mineiro, todo reforço é bem-vindo. O Tite só aceita o Gabriel na seleção por conta da pressão pública? Então ele é um fraco. Sim. Ele é um fraco, ele não tem convicções. Ele é um fraco. Então essa é a grande matéria hoje em dia. Hoje a grande matéria da seleção é essa. O Gabriel está na seleção porque ele joga a camisa do Flamengo e a mídia o coloca na seleção. Ele só está na seleção porque ele joga com a camisa do Flamengo e a torcida do Flamengo o coloca na seleção. E ele está na seleção, embora o técnico não possa nem olhar para a cara dele. É Posso te contrapor, Sormani? Não, eu queria que o Zé... Desculpa, Facicani. Eu queria que o Zé Elias falasse sobre isso. Não, dá para todo mundo falar. Então... Até onde isso que o Vampeta falou procede? Isso é gravíssimo. Isso é gravíssimo. Eu não conversei com o Vamp em relação a isso, né? Eu não tenho informações, mas de fato, não, o Vamp é parceiro, mas assim, eu não tenho informações para bater 100%. Mas o Sormani fala, isso mas fala mais sobre o Tite do que sobre o Gabigol? Sim, eu acho que essa é a questão, né? Sim. E o Vamp não ia ser louco de falar um negócio desse. Se não tivesse a informação. E outra coisa. Eu não ia jogar um negócio desse porque, como o seu Sormani falou, é uma coisa seríssima. Mas chegam pra eles, são ex-jogadores. É uma coisa seríssima. O Vamp, e olha que o Vamp sabe de muito mais coisa, não só do Gabigol. Tem coisas que ele não pode falar. Tem coisas que a gente não pode falar, porque senão é uma coisa. Eu acho absurdo, não ruim, tinha que guardar segredo, tinha que falar. Mas assim, pro Vamp soltar isso é porque realmente alguma coisa chegou pra ele. Eu vou contrapor o seguinte: tem um outro cara que tem uma personalidade um pouco parecida com o Gabriel. Quem? O Dudu. E o Dudu, ele teve um período muito grande na carreira dele recentemente, em que ele pelo menos merecia uma vírgula com a camisa da seleção. Que ele fez no Palmeiras, exatamente, entre 2016 e 2018. Exatamente, né? Bem lembrado. O Dudu foi um cara que pode alguém gostar ou não, achar ele decisivo ou não, enfim, vai o Sormani, por exemplo, tem a convicção dele em relação ao Dudu, enfim, e é da visão de cada um. Mas o que ninguém pode, talvez, tirar é uma opinião de que, em algum momento, pelo que ele estava fazendo, Dudu, vamos ver você na seleção. Vamos te testar na seleção, vamos analisar. E ele nunca foi chamado. Porque a gente sabe que o Dudu é um cara de personalidade então tu tá forte. dizendo que não é tão assim, que se fosse só pela pressão, o Gabigol não estaria assim como o Dudu não teve, é isso? Bate muito com que... Eu tô falando o contrário, porque assim... O Dudu também não chegou na seleção por causa de personalidade. Exatamente. Entendeu? O Dudu é um cara que... O Dudu é um cara que... O Dudu fala... O Dudu, quando a gente fala, né, Pedro, o Gabigol é chiliquento e tal, o Dudu também tem os seus momentos de chilique. Sim. O chilique de um cara que quer jogar, de ser um cara fominha, de ser um cara que quer participar. Eu não quero sair, eu quero estar jogando, eu quero isso. E eu não tô criticando, eu acho que tem coisas que são exageradas, verdade. Tanto o Dudu como o Gabriel.
Mas só que o Dudu nunca pisou na seleção brasileira. E eu tenho certeza que ele nunca pisou na seleção brasileira, não por bola, por outros motivos. Ô Pedro, fala aí, volta, pega essa comparação, mas fala do Gabigol também, fala aí. Vou tentar, eu acho que a comparação que o Facinca faz sobre o Dudu é interessantíssimo, até para talvez tirar um pouco dessa história do peso, que só é convocado por uma grande torcida. Eu acho que tem uma coisa que é ponto pacífico, a gente já comentou aqui em outros programas, acho que o Zé há mais tempo até comigo em bancada já deve ter ouvido, Facinca e Sormani também mais recentemente. O Tite, ele não aprovava exatamente o comportamento do Gabriel no início do trabalho dele na seleção. É bom lembrar, o primeiro jogo do Tite, a primeira convocação do Tite, ela acontece em agosto de 2016, depois da Olimpíada. Gabriel em alta pela Olimpíada, ele é convocado. Os 2 primeiros jogos do Tite são contra o Equador e contra a Colômbia. O Gabriel Jesus assume a titularidade. O Gabriel não reage bem internamente a não ter esse tipo de... a perder essa vaga. O comportamento do Gabriel nos bastidores, no dia a dia, nos treinamentos e tal, o afastou da seleção. O Tite não gostava, a comissão técnica não gostava daquele comportamento do Gabriel ali. Era um outro Gabriel, 5 anos atrás. Sim. É bom lembrar. O Gabriel ficou distante da seleção muito tempo por isso. O Gabriel, quando era aquele Gabigol da nação, herói, título da Libertadores, brasileiro, em 2019, também existia uma pressão. Ele não era convocado. Ele voltou a ser lembrado esse ano, com mais frequência, que as convocações voltaram e tal. Por que também? Eu acho que não é só exatamente pelo citado pelo Vampeta, pela pressão. O Tite não tinha um camisa 9, o Tite não tinha função de um cara dentro da área. E eu acho que a gente vai combinar que o melhor atacante do futebol brasileiro é o Gabriel, que poderia fazer essa função. Então ele ganhou uma chance. Eu não consigo estabelecer relação de que o Tite só convocaria por pressão. Respeito todo o trabalho do Vampeta, as informações dele, o que ele quiser trazer, tudo bem. Agora, já tivemos outras situações, como bem pontuou o Facincani, e a gente tem essa situação do Gabriel, que há uma justificativa para a convocação. E ele também ficou fora há muito tempo, quando havia um clamor popular pelo artilheiro do Brasil, o Gabriel, a figura. Ele ficou fora, porque o Tite não tinha exatamente a maior simpatia. E agora ele voltou a ter ali uma situação de achar que deveria convocar. Então não sei se é exatamente só uma situação de pressão. Eu acho que tinha justificativa antes, além da bola. O Gabriel não tinha um comportamento considerado ideal pela comissão, por isso ficou fora muito tempo da seleção, alguns bons anos. Voltou agora porque não tinha um camisa 9. E outra coisa, se não fosse o Gabriel, que teria sido convocado só por pressão, hoje a gente chamaria quem para essa vaga?